Então, aqui estamos com mais um Entre Vidas e Sentidos, o nosso sexto episódio, hoje com uma presença muito especial de um querido que a gente vai apresentar aqui. Gratidão imensa por todos aqueles que têm nos acompanhado, que têm se permitido estar aqui conosco, conhecendo outras vidas que, quando encontram a nossa, fazem a nossa ter muito mais sentido, fazem a gente compreender que a busca é imensa e que a busca por nós mesmos, além de ser aquilo que nos guia, que nos ilumina o caminho, é também a nossa grande meta, o nosso ponto de chegada, né, Maíra? Exatamente. E hoje a gente está aqui com um querido amigo, parceiro, o Michel, que ele se intitula hoje como um experimentalista da vida, da alma. E é um prazer ter você aqui, Michel, com a gente hoje para contar um pouquinho da sua história, né, do seu despertar, desse seu momento de vida, que já nos bastidores a gente já ficou assim super interessada. Então conta um pouquinho para você e como já começando que eu achei incrível você se colocar como esse experiencialista da vida. Achei maravilhoso. Conta um pouquinho e seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Pô, valeu, gente, valeu mesmo. Hum. Então, deixa eu ver por onde eu começo. Eu estava tocando minha Hum. vida, né? E a gente Uhum. vai tocando a nossa vida até que a gente algu- só acontece alguma coisa quando acontece alguma coisa que dá errado, né? Porque senão a gente vai seguindo ali o caminho e, e vai tentar se aperfeiçoar naquilo que a gente está fazendo. A gente traça aquela direção e vai tentando fazer melhor para ser mais bem Uhum. sucedido, né? Esse que costuma ser o script normal. A gente está seguindo aquilo e quer fazer cada vez melhor, para ser cada vez mais bem sucedido, tudo bem. E eu estava seguindo esse caminho, né? Procurando abrir meu horizonte, mas sempre dentro de uma limitação. E aí Sim. aconteceu que eu fiquei doente. Foi uma É. doença que está durando, sei lá, 10 anos já. Que Uau. dos primeiros anos, ninguém sabia o que que era, sabe? Ninguém Uhum. sabia. Eu fui perdendo o movimento do meu corpo. E aí, cara, aí isso daí foi desconstruindo minha vida, né? Uhum. Imagino, né? Porque até então eu trabalhava com o corpo. Eu, Hum. em 99, eu desenvolvi um trabalho de performance, que eu criava Aham. equipamentos, que eu usava no meu equipamentos para realizar oficinas com o público, Uhum. criava muitas coisas e viajei o mundo com isso, sabe? Eu tinha até um certo nível de projeção no mercado, tudo isso. E ganhava vida desse Uhum. jeito e me posicionava na sociedade também como esse personagem, né? Cada um tem o seu personagem. E aí estava seguindo por esse caminho até que aconteceu isso, que eu comecei a perder o movimento do meu corpo. E no Uau, e começo, você trabalhando com o corpo, né? Olha quanto trabalhando, aprendizado nisso, né, Michel? cara, olha, agora dá para olhar para trás e falar em aprendizado, mas na época foi Uhum. perrengue mesmo, foi perrengue. Perrengue total, né? Agora eu falo assim, não, foi aprendizado, mas, cara, que perrengue, porra, que Uhum. perrengue. Sim. A verdade é, cara, que a gente faz tudo para evitar passar perrengue, né? A gente Uhum. faz tudo para evitar mudar. A gente não quer mudar, a gente não quer se transformar, a gente quer seguir ali aquela história, a gente não quer que as coisas acabem, a gente não quer que a impermanência, a gente não quer encarar a impermanência das coisas, nada disso, né? É Então verdade. é sofrido, cara. E foi difícil, mas no começo não foi tão difícil, não, porque, para minha sorte ou para o meu azar, eu não sei, eu era muito teimoso, muito. Uhum. Então, assim, eu achava, a teimosia tem esse aspecto, né? Que ela tem, como quase todas as qualidades, tem esse duplo lado, né? Que
a mesma coisa é boa e é ruim, dependendo da medida, da circunstância. Eu era muito teimoso, e aí, cara, eu ia dando um jeito de me virar, mesmo perdendo o Uhum. movimento do corpo e tudo mais. E aí, talvez por isso, eu tenha precisado ficar cada vez pior, até uma hora que eu depois de Parasse para alguns olhar, anos, né? Como. exatamente, até que uma hora ficasse assim, me entregasse os pontos, eu entregasse os pontos. Porque Uhum. realmente teve uma hora que eu tive que entregar os pontos, cara. Tive que entregar mesmo. Mesmo. Teve uma hora que eu senti como se eu estivesse morrendo em vida. Eu não sou tudo. Uhum. E isso daí foi muito, muito doloroso, sabe? Muito doloroso. Nossa, Hum. imagino. Porque Imagino. foi essa ação de realmente soltar tudo, que eu acredito que é o que a pessoa passa quando ela está no momento de morrer, né? Que é esse Uhum. desafio de soltar, de entregar, De de falar, desapegar, né? Desapegar de tudo, né? desapegar de tudo, porque cara, quando você está morrendo, você não tem como levar as coisas, né? Uhum. Os Uhum. mestres dizem que a gente só leva o nosso hábito de, de como se relacionar com as coisas, né? O nosso estado interior. A gente não tem como levar Exato. nada. Sim. E aí e aí foi isso, cara. Eu fiquei naquela situação que eu fui entregando tudo, entregando, entregando, e fiz 1000 tratamentos e ia experimentando os tratamentos, sabe? Cara, no começo eu experimentava de Uhum. tudo. Eu vi os tratamentos mais doidos, abelha, botava abelha na cabeça. Aí isso, Uhum. fazia de tudo, tudo. Imã, Uhum. ia pesquisando, pirâmide, caixa orgânica, tudo. Olha quanta coisa a gente faz, né? Só uma reflexão aqui, né? Para a vida, né? Para a gente se manter aqui, né? A gente nessa hora do desespero, né? O quanto a gente quer viver, né? A gente luta para viver mesmo, né? Sim, sim, sim. Bem, aí, mas aí tem uma questão aí muito importante também, né? Hum, Que você falou que me desperta, assim, que é a gente luta, né? Eu lutei muito, mas tem uma hora que a gente precisa refletir o que que é o viver exatamente. uhum, Porque o que que essa ideia do viver, o que que isso, porque foi com isso que eu me deparei, que eu fui largando, porque já estava difícil para mim. Eu fui deixando tudo que eu não precisava carregar, eu fui soltando no chão, né? Não, isso eu não vou carregar, isso eu não vou carregar aquilo. Porque estava tão uhum. difícil de carregar meus projetos, minha expectativa, meus planos, que eu fui deixando. E aí, quando a gente vai deixando tudo, o que que fica, né? O que que sobra? O que que é o nosso viver quando a gente solta todos os nossos planos, todos os nossos projetos, todas as nossas expectativas, todas as nossas O esperanças? que que sobra é impressionante isso que você está dizendo, porque é todo um mergulho nessa busca, ele é exatamente isso, né? Sobre entender a impermanência, que você tão sabiamente trouxe aqui, e o entender que tudo isso que você está listando aí são construções dentro, né, da dualidade, construções dentro da própria materialidade. E o que que sobra? E o que que Uhum, sobra quando isso não tá mais para gente? Eu creio, talvez seja, vamos ver se é essa a conclusão que você chegou também, que sobre o espírito, né? Sobre nós mesmos, sobra a nossa essência primeira. uhum, Olha, isso que você falou foi muito preciso, assim, realmente, tudo isso são construções. uhum, Foi isso que eu fui percebendo, falando, cara, peraí, isso tudo é construção, tudo isso é conceito, coisas que ao longo da uhum, minha vida eu fui elegendo como a realidade, mas é tudo uhum. construção, né? Tudo Exato. construção. A gente E entende que nos aí, define, mas não nos define, né? Nossos é, sonhos, nossas coisas. cara, mas assim, eu fui soltando essa construção, mas aí, cara, eu me senti assim muito.
muito, com muito medo, porque eu não sabia no que eu ia segurar. Uhum. Porque, Concordo. assim, eu estava numa situação de muita angústia, muito medo. Então, eu fui soltando tudo. Falei, caraca, eu não tenho nada para me segurar. E aí foi Exa. muito medo, muito difícil. Eu não conseguia ficar sozinho. Eu tava muito. Foi muito. Não foi. A revelação não foi anterior a soltar. Não é quando a Uhum. pessoa tem a revelação, ela vai se. Pô, aí solta. Ela tem aquela Uhum. realização e solta. Não foi É. isso, não. Foi soltar, porque não dava dando para segurar. E de repente eu me vi assim, nu, totalmente despido, e falando, caraca, bora. Agora ferrou, Uhum. né? Agora ferrou. E aí, bem, e aí eu, dentro desse processo, eu, bem, eu tinha muita resistência a tomar qualquer remédio alopático, né? Total resistência. E defendia isso. Não, não vou tomar essas coisas de farmácia, não. Só que no momento que o negócio estava tão difícil. Eu não conseguia andar, não conseguia me mexer direito, estava muito difícil, cara. Aí Uhum. eu falei, não, beleza, eu vou tomar o remédio de farmácia. E aí, realmente, quando eu tomei, isso me ajudou, cara. Isso me ajudou. Me ajudou a Às conseguir. vezes é necessário, né? Não tem jeito. Pois é, cara. Isso foi também um exercício de humildade para mim, sabia? Uhum. Porque eu tinha essa idealização, tudo muito, muito, né? 880, né? Muito ferro e Exatamente. fogo, né? Sim. E aí, quando a gente segura muito uma coisa, parece que a nossa identidade fica atrelada com isso também, né? E aí E é até uma soltar, zona de conforto, se você quer não. Às vezes a gente está tão apegado, né, àquela nossa dor, aquele nosso sofrimento, né, que quando a gente se desnuda, quando a gente se desapega das coisas, a gente fica com medo, porque o novo, ele é desconhecido, né? A gente não conhece o novo, a gente só conhece aquela vida que a gente está acostumado, né? Inclusive na sim, visão sistêmica a gente fala muito disso, né? O quanto a gente fica nas lealdades invisíveis, né? Dos nossos campos morfogenéticos. Então, o quanto a gente fica atrelado a tudo isso, sendo leal a esses sistemas, e aí se a gente sai disso, né, que é o desemaranhado, se a gente sai desses emaranhados e vai para esse lugar novo aqui, esse processo aqui, ele é desconhecido, né? A zona de desconforto aqui, e dá medo, e dá medo. pô, cara, que medo. Nossa, que Uhum, medo. E assim, mas aí quando eu entrei em contato com esse medo, eu fui percebendo que esse medo já estava comigo antes. Só que uhum, esse medo estava comigo antes e tomava outras formas. Por exemplo, eu ia fazer uma apresentação, eu tinha medo de errar na apresentação. Eu ia uhum, fazer um trabalho, eu tinha medo do trabalho não ser bem recebido, ou eu chegar no lugar e ter esquecido de levar um equipamento, um componente, ou tinha medo de não conseguir pagar a conta no final do mês. Aí uhum. eu fui percebendo que esse medo já estava presente comigo desde muito tempo, né? Sempre. Uhum. Mas ele tomava forma das coisas ele tomava forma de que eu pudesse lutar com ele, digamos assim. Então, tipo, tinha medo de errar, então eu praticava mais. Eu estava achando que eu estava, é, na verdade, talvez eu achasse que eu estava lutando contra o medo, mas na verdade eu acho que eu estava, eu estava ficando cada vez mais escravo do medo, isso sim. Uhum, Mas aí uhum, quando eu estava nessa situação de desnudo, aí uhum. eu consegui olhar para o medo, cara, sem nenhuma roupa também, porque não tinha nenhum, não estava segurando nenhum projeto, não estava segurando nada, então, cara, eu fiquei, é o medo da Não tinha morte, mais nada, né? Não tinha mais não tinha nada. mais nada. Então era o medo de deixar de existir, o medo de morrer, que Uhum, ele está presente o tempo inteiro, mas ele veste roupas diferentes, né? E aí, exatamente. bem, é aí eu comecei E a aí tomar o foi aí que remédio. você sentiu que precisava ir além, assim? Deixa eu ver em que momento que isso aconteceu, porque, bem, eu já tinha perdido minha profissão, já tinha perdido minha Uhum, profissão, tinha perdido minha mobilidade,
Tinha Uhum. perdido vários sonhos que eu tinha de como me dedicar para minha família, como me dedicar para minha esposa, para meu filho. Uhum. Cara, tinha perdido muita coisa, muita coisa. E aí, deixa eu ver. Bem, a primeira coisa que eu Aí ele travou? Travou? estava um Tá. perrengue, Ah, voltou. Ah. eu pensei assim, se eu estou no perrengue, eu quero também essa coisa do escorpião, né? Eu quero ir fundo nesse negócio. Tá um perrengue, mas eu quero que isso seja transformador, que isso vale a pena. Quero que isso vale a pena. Uhum. Mas e por isso que eu tinha medo de usar remédio de farmácia, porque eu tinha medo de, de usar um subfúgio para contornar a situação. Uhum. De, mas, cara, eu acabei tomando, isso me ajudou muito, porque eu estava criando problema em cima do problema também. Estava muito difícil. E aí isso me ajudou muito. Isso representou mudança. Ano, Travou. Ah, voltou. Tá uma mudança travando. tá Uma travando. mudança do quê? Pode falar. De recursos no meu cotidiano. Ah, entendi. E aí, bem, vocês querem perguntar alguma coisa? Ah, queria saber como realmente assim, em que momento assim você sentiu que precisava ir além do que você já conhecia, do que era no cotidiano da sua vida, assim. Em que momento você Assim, ó, falou? eu achei interessante que você falou que a revelação não veio antes e daí você soltou. Você soltou Para para a depois revelação vir. vir. Uhum. Na verdade, eu acho que, com poucas exceções, a maioria de nós precisou que a vida nos desse uma rasteira, uma sacudida, para que a gente soltasse, né? Se permitisse, e daí fosse mais e mais buscando, né, essa luz em nós. Esse momento ali que, que a doença veio e que trouxe toda essa mudança para você e que você teve que encarar esses medos, né? Que você está sendo tão verdadeiro em nos trazer com tanta verdade tudo isso aqui. Esse momento para você é aquele momento que a partir daí, porque eu não sei se a gente sabe definir o ponto, mas a gente sabe Uhum. mais ou menos. A partir daí eu comecei a busca e aí começou a transformação. Você poderia dizer que é a partir daí? Sim, sim, porque eu já me considerava estando na busca antes de passar por esse processo, né? Mas, cara, eu, bem, provavelmente eu já estava numa busca, mas eu ainda estava muito, muito agarrado no ego. Resumindo, eu Uhum. estava muito agarrado no É, ego. Não que isso que eu ia agora eu tenha, falar. não que agora eu Uhum. tenha soltado, né? Porque, cara, isso daí mas assim, eu ainda estava muito escravo dos meus medos. Essa que é a Uhum. verdade. Uhum. E o medo, e o ego e o medo, eles estão assim, eles caminham juntos, né? Sim. Irmãos Porque, gêmeos. Uhum. De bom. porque eu ainda estava muito agarrado em medos que eu não olhava de frente. Como assim essa questão de querer o reconhecimento, a fama, a- essas coisas, que mais? Ainda estava, de ser bem-sucedido. Uhum. Então, eu ainda estava De ter muito, o seu embora corpo, né, da forma que era antes, saudável, né, com mobilidade, vai, digamos assim. sim. Então, eu tava já tinha uma busca espiritual, eu já lia muito sobre budismo, praticava meditação desde adolescente, mas cara, eu acho que mesmo praticando meditação, Uhum. eu acho que
a visão que eu tinha da meditação era de ser bem-sucedido na meditação, era de conseguir fazer aquilo, era de alcançar algum objetivo. Sim. E então isso tudo, num certo sentido, ainda é o ego, né? Ainda é o ser que se vê separado, tentando alcançar Uhum. as coisas. Sim. Uhum. E eu acho que nesse processo, quando eu entreguei os pontos, quando eu soltei tudo, em algum momento, eu acho que eu pude ter um vislumbre de que, falando, peraí, para que que eu tô, por que que eu tô querendo conseguir tudo isso se em algum momento eu vou perder tudo, como eu estou perdendo agora, né? Quer dizer, ficou muito visível para mim que, cara, que tudo isso é muito passageiro. É isso. Que, Uhum. que tudo isso é muito passageiro, que os valores que eu tinha não tinham, não faziam muito sentido. A Não, ilusão não, do ego, né? A ilusão isso, do ego. isso, exatamente. A ilusão da separatividade, Uhum. a ilusão da crença nos sonhos individuais, dos conceitos, nos sonhos individuais, nos planos. Ah, e também uma coisa que para mim era muito importante, que eu valorizava muito, os meus projetos, né? Porque como artista, eu via muito, eu tinha muitas visões de coisas. Até aí tudo bem, acho isso bacana, ter as visões. Acho a visão, ela é um, ela é um, ela é um reflexo da abertura, né? A visão em si não é o mais importante. O que é importante é a abertura. Uhum. Mas a visão, ela é uma consequência da abertura, é isso. Mas assim acontece. Eu, como artista, eu acabava me agarrando à visão. E Sim. aí, cara, eu me agarrava na visão e aí já rola o apego, o se agarrar na visão. Uhum. E aí eu acabava mensurando muito o, o meu ser sucedido com a minha capacidade de concretizar aquela visão. Que, bem, também tem alguns aspectos interessantes nessa capacidade de concretização, mas assim, tudo uma questão de medida, né? Sim. Quando você E fala da equilíbrio, sua né? visão, você, só para ficar claro aqui para quem vai nos assistir também, você se refere à sua visão, ah, a visão daquilo que você estava criando, né? Daquilo da onde você queria chegar, dessa criação, você está se referindo a outro tipo de visão, né? Só se você puder esclarecer para nós de que visão que você disse que você se agarrava a ela, E, né, até chegar nela. ó, cortou um passo, mas eu acho que eu risquei. Sim, bem, não sei se eu pesquei tudo não, mas vou tentar aqui. Eu me agarrava e aí eu percebi que eu tinha uma fixação, sabe? E essa fixação, ela, ela, eu comecei a ver que isso poderia ser um problema, a fixação, a rigidez, a fixação, a Uhum. rigidez, é isso. Isso. Uau. Fala, E, Elis. Mas, bem, e é um grande problema, né, que a gente só percebe quando está se olhando com verdade, né? Uhum. Porque é que nem você falou, as coisas que a gente acha que nos define, que são a nossa vida, e que uma vez perdida delas, a gente fica sem rumo, sem saber o que fazer, até que se reencontre de verdade. E assim são as nossas rigidez, as nossas crenças absolutas, as nossas certezas absolutas, que em certo momento nos deixam sem eira nem beira, perdidos, né? Porque elas, na sim, verdade, são crenças apenas. sim.
E aí Quando Exatamente. talvez que você e aí talvez que entra também aquilo que você se intitula hoje de experimentar a vida, né? De ser esse experimentador da vida, vai, digamos assim, né? Sim, Nua e crua. sim. Aí, bem, aí então, deixa eu recapitular aqui também uma para a gente chegar num ponto. Então, o que aconteceu também foi o seguinte: eu experimentei muitos tratamentos alternativos, muita coisa doida, Uhum, muita coisa interessante. E teve uma hora que eu não estava mais aguentando. Eu bebia água, eu sentia, tinha sensações estranhas com água. Meu corpo começou a uau. ficar muito sensível, muito. Uhum, E aí, cara, foi nessa hora que eu descobri uma coisa assim, muito. Uma coisa que chega de vergonha falar. Mas eu descobri a faceta das emoções que eu não estava olhando antes. uhum, A partir do momento que meu corpo já não tolerava mais nada, nenhuma dessas experimentações, até uhum, por estar tomando água morna, porque a água fria me dava sensações terríveis. Aí, cara, e meus nervos em frangalhos, aí eu descobri as emoções que eu não olhava antes. Isso uhum. foi uma descoberta muito importante da dimensão emocional da vida. Que é uma coisa assim, que parece até Exato. que eu sou um marciano falando isso, né? Mas Mas tem muito humano marciano que não, que acha que as emoções não são importantes. É, que a gente pode escondê-las debaixo do tapete. Que aí, lindo isso. cara, aí eu comecei a fazer assim, tipo, renascimento, essas coisas. Aí, cara, eu ficava assim, ficava sessão inteira chorando, sessão inteira chorando. Uhum. E aí, e assim, eu não chorava há décadas, sabe? E esse Claro, foi, né? Você escondia seus sentimentos, né? sim, sim. Uhum. E aí, isso foi uma abertura, foi uma descoberta já assim muito valiosa, que abriu muito assim meu. Falei, caraca, eu não estava querendo olhar para essas coisas, caraca, e Uhum. isso me abriu muito, isso me foi muito revelador. Uhum. E aí isso foi, aí eu comecei, aí daí eu fiquei uns 2 anos fazendo renascimento, ficava horas fazendo, e aí depois eu descobri aquele curso da constelação, Uhum. que a gente se conheceu, né? Sim. E aí eu não tinha a menor intenção de me tornar terapeuta de constelação. Não tinha essa intenção. Uhum. Mas assim, ali eu tive uma sensação de que poderia me ajudar a entender um pouco a minha vida, as minhas relações. Uhum. E, e aí, cara, foi também uma experiência muito boa esse curso. Foi muito bom. Sim. E aí, bem, e aí depois disso, eu, aí eu comecei a ir cara, tava em todas as situações eu tava me abrindo, né? Pra todas as possibilidades. E aí eu fui na Umbanda, né? Na Umbanda, foi curioso como eu fui na Umbanda, porque eu procurei um professor de homeopatia de uma amiga, que ela falou, procura esse cara. Eu procurei ele, aí eu fui, falei com ele, aí eu falei, cara, você pode fazer um desconto? E ele tinha um preço barato, mas eu perguntei isso. Aí ele falou, cara, por que você não procura a mãe Leda, que ela tem consultas populares? Eu, beleza, aí eu entrei em contato, falou, vem aqui no endereço tal. Eu fui lá, e aí, só que era a entidade que atendia com homeopatia, né? Uhum. E Claro, aí, né? Com certeza. E você não sabia. cara, eu fui, e ela desde o começo ela falou, cara, sua questão é espiritual. Ela falou isso. Uhum. E aí eu fiquei indo nela, né? Indo, fazendo lá os trabalhos todos. Até que um dia ela falou, vem cá, você quer entrar aqui? Era uma festa, falou, deu a mão, falou, quer entrar? Eu falei, quero. Aí ela entrou, começou a me mover, falou, não pensa em nada. E aí eu me vi, eu estava incorporando.
incorporando umas entidades. Eu achei isso Uhum, tão doido, cara, tão doido, porque assim, achei isso muito doido, mas achei isso muito interessante. E aí passei a frequentar o centro como pré-médium, né? E depois, uhum. como fiz lá, fiz a primeira etapa, que foi a mão de Pemba, mão de Pemba, escrever a Pemba, cara, até me esqueci. Mas, e aí estava tudo indo bem, mas estava a ponto de, tava a ponto de fazer a cabeça, né? Mas eu tinha muitos questionamentos, se era como eu tinha todo esse background de artista anárquico, né, do cara muito muito assim desencaixado de formato, eu tinha dúvida se era o caso de eu me encaixar na Umbanda, tudo mais, embora eu achasse lindo o negócio e a celebração muito bonita, tudo mais. E a energia também maravilhosa. Mas aí, nesse interim, Sempre faltava algo, era isso? Mas, esse mas que você fala, talvez é o sempre faltava algo ali. É isso? bem, o que de fato me afastou da Umbanda é que é o seguinte, ainda tenho uma certa dificuldade de andar. Uhum. E não, Travou agora. Deu uma Hoje tá que tá, né, travadinha. gente? Hoje É, tá que tá. Mas logo volto. vamos, vamos. então isso estava me deixando muito tenso. Uhum. E as pessoas ficavam tensas, eu caía no chão, as pessoas ficavam tentando saber se era um santo que estava em mim ou se era o que era. Ah, entendi. Porque você tinha Então, dificuldade ainda de andar e aí. isso. E aí, e os trabalhos eram muito longos, né? Ficava lá 6 horas de trabalho. Então, no final, estava Uhum, indo toda hora. Então, cara, isso tava ficando inviável. E foi por isso, uhum. ultimamente, que eu parei Pela de ir, sua condição porque estava também. inviável. Estava Uhum. inviável. Mas aí, nesse inteirinho, aconteceu uma coisa muito doida. Que aí, isso que aconteceu, isso foi muito doido, cara. Olha, eu já fiz muita coisa doida. Já fiz muito trabalho de arte. As pessoas olham, pô, de onde você tirou essa maluquice? Mas isso que me aconteceu foi a coisa mais doida que me aconteceu. Com certeza. Foi o seguinte, eu eu tinha ido no acupunturista há uns tempos atrás, que ele trabalhava Uhum. com pedras. E aí ele utilizava a medicina chinesa e falava, ele media as pedras com a pulsa da medicina chinesa, essas coisas, né? Aí ele me passou umas 10 pedras para eu usar. E aí eu usava pendurado no pescoço. Só que era um peso, aquele negócio enorme, né? Aquelas pedras ali. E aí eu deixei de lado. Aí um dia eu estava assim, eu falei, caraca, as pedras. Aí eu peguei, abri o saco, olhei para as pedras e peguei uma. No que eu peguei, eu senti a pedra. Eu senti. Não é que eu senti o volume da pedra, não. Eu senti a energia da pedra. Eu senti a personalidade da pedra. Eu comecei a sentir a pedra. Eu falei, caraca, o que é isso? E aí eu peguei outra. Eu falei, não, essa daqui eu não quero, não. Ah, essa daqui é muito amorosa. Eu fui sentindo. Você foi Qual é, sentindo a energia das pedras. sentindo, não é que eu senti. Não é que eu estava sentindo o volume, não é que eu estava sentindo Uhum, a uhum. temperatura, eu Estava estava sentindo a sentindo. essência, A a essência alma. da Isso, pedra. isso. E Uau. aí eu falei, caraca, e aí eu pegava uma pedra, eu sentia uma amorosidade nessa pedra. Só que aí eu encostava no meu filho, a sensação era totalmente diferente, porque eu estava sentindo a pedra em relação ao meu filho. Então, eu comecei a ver que essas sensações eram em relação a mim, e eu podia sentir em relação à minha esposa, sempre tocando na outra pessoa. Aí eu fiquei fissurado com isso. Falei, nossa, que coisa doida. E fiquei, eu andava com essas pedras em todo lugar. Aí eu falava, será que eu ainda estou sentindo? Aí segurava, estou sentindo. Aí eu falei, cara, peraí. E será que eu posso fazer isso com comida? Aí comecei a tocar as comidas, as frutas, as comidas. Sim, porque quando a gente coloca na boca, a gente sente o gosto, né? Sente o gosto.
Mas aí, num instante seguinte, a comida já está dentro da gente. Então, a sensação não é tão clara quanto colocar a mão. Uhum, uhum. E aí eu comecei a colocar a mão e sentir as comidas, se aquela comida era boa para mim, se não era. E, cara, Olha isso. isso daí, novamente, foi um exercício de entrega enorme, porque, assim, a gente entra na cozinha, a gente olha em volta, a gente já fala, eu quero comer aquilo outro. A gente já traça os Uhum, nossos planos, né? É que nem a gente faz na vida. Na cozinha, a gente faz que nem a gente faz uhum, na vida. A gente fala, não, eu quero ser isso, eu quero ser essa profissão, eu quero ser aquilo. E na cozinha, eu traçava isso, não, eu quero comer isso de café da manhã, eu quero comer aquilo. E aí eu tinha que soltar isso, soltar, novamente, uhum. exercício de soltar e me abrir para o que eu ia sentir. Novamente, soltar o Olha isso. conceitual. E se conectar, soltar tudo e É, se conectar com isso, aquele alimento que o seu isso, corpo precisava naquele momento. isso. E, cara, e eu vejo como o conceitual, como o racional tenta tomar as rédeas a todo instante. Como Uhum. é Que é o rápido. ego, né? Que é o ego, É, né? pois é, a gente mal percebe, daqui a pouco a gente já fez um plano para como é que vai ser o nosso dia, como é que vai ser a nossa semana, como é que vai ser o nosso Uhum. mês. É o tempo inteiro seguindo os planos, o tempo inteiro seguindo o plano, cara. Impressionante. Agora, não que seja errado fazer planos, mas essa coisa de se agarrar nos planos é Uhum. brabo, é brabo. Eu até acho que o jogo é fazer plano, mas estar disposto a soltar. Cara, Sim. por quê? E aí eu comecei a sentir as comidas e fazer a mesma coisa com meu filho, com minha esposa. Às vezes vinha um amigo aqui, eu fazia também. E Uhum. aí, cara, eu comecei a fazer isso com suplementos, que eu tinha uma porrada de suplementos que eu tinha usado, e comecei a sentir, falei, não, esse daqui é bom. Aí tomava, comecei a fazer isso com suplemento. Uhum. E aí depois eu comecei, mas sempre colocando a mão, mas num dado momento eu percebi que eu podia fazer sem colocar a mão. Então abri uma página na internet de um site de uma lista de homeopatias, e aí fui lendo as homeopatias, não sabia nada de homeopatia, nada. Uhum. E aí eu falei, peraí. De repente eu li o nome de uma e eu senti uma plenitude lendo o nome daquela homeopatia, que eu não sabia nem para que era. E aí, cara, eu encomendei. Uhum. Encomendei para até tomar. E quando chegou em casa, a sensação que eu tive foi a mesma de quando quando eu tomei a homeopatia, a sensação foi a mesma de quando eu encomendei, quando eu senti o nome. Eu falei, cara, Uhum. aí fiz isso com várias coisas, sabe? Eu comecei a fazer isso com várias coisas, até com aquelas fórmulas magistrais chinesas, sabe? Que tem aqueles nomes chineses que você não sabe bulufas. Xing Ling, não sei o quê, não sei o quê. Não sabia nada. Mas eu, de repente, eu li um nome, eu senti um preenchimento, falei, não, é isso. Aí pedi aqui, tomei. E aí comecei a fazer isso, né? E aí, eu, daí o passo seguinte foi perceber que eu poderia também da mesma forma como eu poderia sentir essas coisas sem tocar, eu poderia sentir as coisas para outras pessoas sem tocar nas outras pessoas também, só me conectando. Uhum. E aí, e daí eu também comecei a eu pensei assim, assim como eu estou sentindo essas coisas, será que eu posso sentir a energia das pessoas propriamente? Sentir os chakras, sentir as emoções, Uhum. sentir. E aí comecei a aplicar isso, e realmente eu comecei a acessar. No começo eu até fazia uma coisa que hoje em dia eu não faço mais, né? Que como eu fui ficando deslumbrado com isso, eu fui me intrometendo na energia das pessoas. Eu lembrava da pessoa falava, caraca, fulaninho. Aí começava a ler a energia da pessoa. Uhum. Mas eu não estava entrando muito fundo, mas eu fazia algo que hoje em dia eu não faço mais isso, porque hoje em dia eu sinto que eu estou tanto dentro da energia, tanto dentro da história da pessoa, que eu só faço com autorização da pessoa. Uhum. Mas eu cheguei nesse lugar. Eu lembro que nas constelações que ele participava como representante, ele era cirúrgico no sentir ali, era impressionante o quanto ele realmente sentia, né? E passava aquilo e a cliente chegava e falava assim, nossa.
realmente existe essa pessoa ou essa situação na minha vida, né? E muitas vezes, e as constelações normalmente que eu faço são ocultas, né? Então ninguém sabe o tema, só eu e a cliente que sabemos ali um pouco da história dela. E ele era cirúrgico na hora que ele entrava ali como representante de tão, essa sensibilidade já era nata sua ali, Michel, também. Sim, cara, e era um período que eu tinha, assim, eu tinha entregado tudo. Então, esse ato de entregar as coisas, de desistir dos planos, Uhum, cara, é uma receita de bolo de como se abrir, né? Porque você solta tudo, exato. não tem segurando mais nada. Quando a gente segura alguma coisa, é aquilo que está segurando a gente também, né? Uhum, Acho que a gente está uhum. segurando alguma coisa, aquela que está segurando a gente. E aí não tem mais nada, segurando mais nada, não tem mais nada te segurando aí, cara. Está aberto, né? Isso. Uhum. Mas Aí, conte, e aí, bem, como foi? aí como é que continua essa história? Uhum. Bem, Estamos aí, interessadíssimas. aí eu comecei a fazer isso, né? Eu comecei a assistir as pessoas e entrar em contato com histórias e, cara, e também estava sendo muito, estava sendo importante para mim, porque eu passei por um período de alguns anos entrando em contato com minhas emoções. Eu comecei a valorizar Uhum, muito as emoções, muito, a valorizar isso muito, achando que a minha cura passava por aí. E aí, entrar em contato com a emoção dos outros também terei como um processo de cura. E, e aí eu comecei a oferecer para as pessoas, para meus amigos, né? Falando, vem cá, você quer que eu leia a sua energia, esse tipo de coisa? Comecei a oferecer isso. E e aí aí? chegou no momento. Sim, E aí chegou nesse momento que você começou realmente a fazer essa leitura de campo, de alma, que você faz hoje. sim, Magnífico. De forma sim, incrível. que atualmente, cara, atualmente, tem algumas coisas que ainda são um pouco mais difíceis para mim, sabe? E Uhum, tem com algumas situações que ainda tem algumas coisas que eu estou descobrindo, porque, por exemplo, eu fiz a leitura de uma menina, uma moça, que eu fiz a leitura, cara, eu fui muito preciso, eu falei como é que era a relação da mãe dela com a mãe, não sei o que tinha, não sei o que, eu fui muito preciso. uhum, E aí ela falou, cara, você não fez a leitura minha, você fez a leitura da minha mãe, da relação da minha mãe com a minha avó. Caraca, eu achei, isso na constelação é uma coisa que a gente vê muito, mas como eu sim. estava lendo o corpo da pessoa, Uhum, eu fiquei muito impressionado. Aí eu passei a ficar mais alerta. Quando eu vejo uma coisa, eu me pergunto, será que isso é da pessoa mesmo ou é uma coisa que ela está herdando da mãe ou da avó? uhum, uhum. Eu percebi Mas isso não na deixa de leitura. ser dela, né? Não deixa de ser dela porque está no campo dela. Sim, mas sim, é dela, mas não é uma experiência que Herdado. ela viveu. Uhum. Então eu Sim. tive situação que eu vi caso de abuso, sabe? Uhum, E aí depois isso foi esclarecendo que não tinha sido ela que tinha passado por isso, tinha sido a avó, uhum. mas estava presente ainda tava presente nela, mas não como uma experiência que ela tivesse vivido, né? Mas uma que tá no campo, né? Porque tá na ancestralidade, Sim, na memória energética, sim, que é assim, é fascinante isso. Eu quero voltar para essa questão da energia, porque do você não só ler a energia, mas sentir, né, o que cada coisa era, né, nessa essência real, né? Até a gente pode dizer que todas as coisas têm essa alma, né? Porque tudo Uhum, é energia, né? Tudo é parte da grande energia. E que incrível você poder sentir, porque a gente, obviamente, lê campos, né? E uhum, sente nas pessoas essas emoções que a gente consegue mais claramente interpretar. Mas interpretar isso em objetos, em ervas, plantas, remédios, é muito mais profundo. uhum, Eu vejo como a real verdade humana, universal até.
porque a gente já teve aí, tenho certeza, e caminha novamente para isso, em onde todos nós possamos acessar e ver quanto você está à frente com essa sua percepção tão refinada Uhum. do que cada, da essência de cada coisa. É magnífico isso, magnífico. Eu também estou aqui impressionada, porque realmente é um sentir profundo, nu e cru também, né? Digamos assim. Cara, e é um sentir, assim, esse sentir em relação à compatibilidade dos alimentos com a pessoa, do Uhum, medicamento com a uhum. pessoa, dos suplementos. Cara, isso daí, atualmente, é uma coisa assim muito clara para mim, sabe? Isso É, daí eu percebo, isso fica muito claro. Não porque tenho só um muito. parênteses, no atendimento dele, só para falar aqui para o pessoal, no atendimento dele, dessa leitura de campo, né, não sei como colocar aqui, mas ele também recomenda os florais, os alimentos para aquela pessoa que é bom para aquela pessoa, para a alma daquela pessoa, digamos assim. Impressa- a- Através desse seu sentir, né, Michel? Sim, sim. Cara, então, eu me conecto com a pessoa, vou pensando nos alimentos, fica muito claro, não, isso aqui é bom, isso aqui não é. Fica muito Uhum, claro isso para mim. Agora, aí, mas tem, então, e atualmente a leitura dos órgãos, a leitura desses dos índices do corpo, cara, dá para ler tudo, né? Dá para ler nível de açúcar, uau, dá para ler nível de ferro, dá para ler tudo. Agora, outra coisa que eu uau. percebi também é o Olha que seguinte. profundo, Elis. Maravilhoso isso. Terminando aqui, eu vou querer uma consulta aí. Quero ser lida inteira. Eu já fiz. E realmente é profunda. Mas assim, uma outra coisa que também me aconteceu, que também, bem, eu estou descobrindo também como é que a coisa funciona, mas outro dia eu li de uma pessoa, eu falei, cara, você está com deficiência. Não falei com essas palavras, também não sei assim muito, Uhum, mas falei que eu estava vendo alguma coisa que indicava anemia uhum. e deficiência de ferro. Isso estava muito claro para mim, que tinha deficiência de ferro, que tinha anemia. Estava muito claro. Aí essa pessoa falou: não, cara, eu fiz o exame de sangue e não acusou nada disso. Aí Uhum, eu percebi uma outra coisa também, que isso não sabia, que, cara, quando você faz um exame de sangue para detectar o nível de ferro, por exemplo, é claro que o exame de sangue ele vai ler isso dentro de um índice, dentro de um tipo de uhum, parâmetro, um tipo de sensibilidade, né? Sim. Que a uhum, gente, a gente, a gente convencionou que corresponde ao real. Que aquele exame corresponde ao real. São parâmetros, são convenções. Mas eu percebi Sim. que com a minha leitura eu estava acessando um tipo de desequilíbrio que ainda não aparecia no exame. olha Não, isso. não sei se estava no nível energético. Bem, cara, por exemplo, é muito comum ter doenças que não aparecem no exame de imagem, porque ainda não formaram Uhum. imagem, mas já tem desequilíbrio, Uhum, né? Mesmo doenças que formam imagem, como câncer, tumor, essas coisas, às vezes não aparece na ressonância, porque não chegou nesse ponto, mas já tem o desequilíbrio. Deixa eu te Mas, perguntar uma coisa que me ocorreu aqui agora. sim, Concordo, né, totalmente com você, assim, né, olhando a parte da fisiologia, a célula, primeiro ela fica deficitária, né, anômala, até que ela vá formando realmente a doença, até que ela se manifeste como doença, ou como imagem, ou até nos exames. Então, você pode estar lendo o que vai vir, né? Num princípio. Mas não tem a possibilidade de você ler algo que já foi, aquilo que ficou registrado na energia da pessoa. cara, eu não sei, eu tenho que colocar isso em prática, trazer essa reflexão para minha prática e ver se essa ideia é interessante. Eu tenho que, eu, uhum. eu não saberia te dizer agora, mas assim, eu não saberia te dizer, não saberia te dizer. Mas assim, Porque de modo pela minha geral, experiência assim de atendimento, com essa visão multidimensional,
muita coisa fica registrado no nosso campo por simplesmente por termos experienciado. Não, né, Sim, e claro que no físico também. Então, não necessariamente é uma coisa existente ou que virá a acontecer. Por isso que sim, me veio essa questão. Mas também aprendi isso ali, vendo, fazendo, porque às vezes eu No rally trazia uma rola. coisa que não era atual, que já tinha sido. Então foi mesmo, e agora lembrei dessa experienciação também. cara, isso é uma coisa interessante. É uma observação muito boa que eu vou colocar em prática. Quando a gente vai fazendo a leitura, eu vou pensar num comando, numa oração, Uhum, para distinguir, né, o que que foi e o que que é. Eu vou exato. para distinguir isso. E Embora que até eu o não que tenha. será, né? Se for pensar, né? Porque você está colocando aqui que às vezes é algo que a pessoa ainda não tem, mas pode vir a ter, né? Sim, sim, sim. É, cara, tem muitas nuances, tem muitas sutilezas que ainda Sim, precisam ser sim, lapidadas. Mas exato, isso é exato. muito interessante. Mas, É, nossa, Michel, que processo lindo, assim, né? Assim, uma autocura também antes de qualquer coisa, né? Você passou por uma autocura, você teve que ir ali no fundo do poço para é, renascer, bota fundo literalmente, nisso, né? bota fundo. Exatamente, e renascer mesmo, e aí nesse momento veio toda essa sensibilidade que talvez estava ali escondida, né, debaixo do tapete, como a gente costuma colocar aqui, né? E aí quando você realmente olhou para tudo isso, integrou tudo isso, e ao mesmo tempo soltou o que não fazia mais sentido nenhum, né? Veio como se fosse um novo Michel, né? Uhum. Esse despertar mesmo. Sim, sim. E aí, cara, e tem uma outra coisa também, que é o seguinte. Então, eu percebo tipo, eu passei por esse período de soltar, né? Passei por esse período Uhum, ritualístico, processual de soltar, que foi muito sim. intenso. Mas eu percebo esse desafio a todo instante, voltando, E- porque Uhum, é um desafio que toda hora a gente precisa lidar com ele. Por exemplo, quando eu vou fazendo uma leitura de uma pessoa, cara, como é tentador ir com o racional? Como é tentador tentar analisar a pessoa com muito. o racional? Falar, peraí, até porque, sei lá, sou de uma família toda de psicanalistas, sabe? Então tem um racional muito forte ali. Uhum, Meu pai, minha mãe, meu irmão, a esposa do meu irmão, o pai da minha esposa, a mãe da minha, todo mundo psicanalista, cara. Psicanalista pra caramba. uhum, Então, eu percebo como essa essa tensão do controle, a tentação do controle, sabe? De tentar ir com o racional, de tentar controlar, de não se abrir, né? Porque o oposto de uhum, se abrir e se jogar e falar, pô, se jogar, né? Sem saber o que está fazendo, por que está falando isso, mas está sentindo e deixar rolar. uhum, Mas, assim, tem uma outra coisa também que eu tenho procurado dar um. Porque, assim, essa parte de sentir os órgãos, sentir os alimentos, sentir a homeopatia, sentir floral, tudo isso, cara, é uma coisa que eu não tenho encontrado dificuldade atualmente. É uma coisa que flui até com certa facilidade. uhum, Mas tem uma parte que ainda é mais desafiadora para mim, que é o seguinte, que é entrar na história emocional da pessoa. Isso é mais desafiador. sim, sim, De, imagino. en- de entrar, eu detecto que tem alguma alteração no fígado. No fígado não, sei lá, no coração. Detecto que tem alguma alteração no coração. Uhum, E aí, hoje em dia, eu vejo como é importante trazer um olhar pro, não só para o aspecto fisiológico, né, mas para o aspecto da emoção. Que emoção que está bloqueada, esse tipo de coisa. uhum, Qual o uhum, aspecto da história da pessoa que está ali travada?
Porque Uhum. eu acredito muito nisso, eu acredito muito que só chega no corpo, assim, eu acredito nisso, né? Eu não posso comprovar, mas acredito e eu procuro olhar desse jeito, de que antes de chegar no corpo, passa pelo emocional. É a Sim, somatização, né? Eu acho que a própria exatamente. medicina, ela hoje aceita mais isso, que nada. O corpo é a última etapa, né? Quando não É, deu mais, a pessoa se negou totalmente a olhar, daí manifesta no corpo, mas sempre começa exato. nesses primeiros corpos, né? Que é Uhum. os mentais superiores, emocional, para daí se manifestar. Eu concordo inteiramente com É, você. eu Até também. onde eu E- olho, eu vejo e eu consigo perceber é emocional. A causa é uhum, sempre emocional. Depois que é, a gente vai somatizando e manifestando. Daí Sim, também a nossa grande força, né? A nossa grande uhum, potência, que a gente materializa a dor que sente, materializa o medo que sente sim, no próprio exatamente. corpo. A Não tem como a própria. exatamente. gente tratar, como você falou, o órgão isolado como era feito antes, Isso. né? Porque nós não somos esses seres isolados, nem uns dos Uhum. outros, nem dentro de nós, tudo é uma única energia. É, a Sim, própria medicina germânica, a psicossomática fala muito isso, né? Que na verdade a doença é só uma mensageira de algo que tá ali atrás no nosso emocional mesmo, né? Então, quando chega no corpo, na verdade é porque o corpo tá dando todos os sinais para que você olhe para aquela causa emocional e fale: pera, agora deixa eu olhar para isso, deixa eu acolher isso dentro de mim, né? E aí você você vai se curar, você vai se liberar, né? Então é muito sim. sobre isso, né? Porque às vezes Cara, é aquilo que você estava falando, às vezes o remédio é algo paliativo ali, né? Ele sim, tá encobrindo algo que tá no emocional. E que se a gente não olha e não sente, se a gente não sente, né? A gente não consegue liberar. sim. Cara, é exatamente isso. Isso daí é tão evidente pra gente, né? Mas, assim, eu Uhum. acredito, me parece que para a maioria das pessoas ainda não é tão claro. Não, não. Ou pelo menos na hora do perrengue, a pessoa quer um remédio para livrar daquele sintoma. É isso que Isso, ela quer. Ela isso. quer alívio, né? Ela quer Uhum. Alívio imediato, né? um modo de não ter que fazer nenhuma grande mudança no modo de vida dela. É para isso que o remédio Isso. serve, para a pessoa não ter que se Sim. sujeitar a nenhuma transformação muito profunda. Continuar no mais do mesmo. É isso, Porque é isso. difícil, porque aí você, quando você olha, né, quando você vai para o fundo do poço e olha para todos esses sentimentos, para todas essas emoções, né, você acaba, tipo, mudando o seu olhar, abrindo, na verdade, né? Às vezes a gente tá tão assim, e aí a gente, uau, nossa, tem tantas outras possibilidades aqui que eu nunca vi antes, né? Mas hoje a gente, eu falei isso ainda numa live ali com a Aninha. A gente quer a mudança naquilo que está incomodando, mas a gente não quer Uhum, mudar completamente. A gente quer que seja É, exatamente. seletivo. Eu A abro gente. mão de umas coisas, mas de outras não, né? De preferência, eu Uhum. quero que tudo fique perfeito sem eu ter que abrir mão de nada. Eu continuo nesse. Exatamente. Então, me tragam aí a solução, É, resolvam para mim. exatamente. E eu continuo aqui sentadinha só esperando e aguardando, né? Mas só que não, né? Não é assim. A gente precisa mergulhar lá fundo, né? Na nossa alma, no nosso interior, para nos resgatar. sim, sim. Assim, então, uma coisa que eu procuro fazer, que ainda é um pouco mais desafiador, Uhum, que é entrar e acessar algo que dê à pessoa uma dica do qual é o, o gancho emocional que está gerando esse desequilíbrio físico. uhum, Procurar dar uhum. alguma dica, acessar de repente alguma emoção que está ali, que não está legal, que está guardada, que está bloqueada, para dar Sim. uma, para dar um empurrãozinho na pessoa, falando, ó, peraí, dá uma espiada nisso daqui. Olha para isso daqui, que É, talvez, se você olhar aqui, você pode abrir esse seu olhar para outras possibilidades. sim. Quer dizer,
Eu procuro dar suporte à pessoa, contornar o perrengue físico que ela esteja passando, né? Esse Uhum. também, mas procuro também aproveitar e falar, peraí, vamos também olhar como um presente, né? Como uma oportunidade de estar descobrindo Que um lindo. aspecto nosso que a gente não estava querendo olhar. Uhum. Uhum. Que E, Veja, lindo isso que você fala. isso só é possível vindo de alguém que passou por isso, né? Uhum. Uhum. Então, que história linda, Marcelo. Nosso tempo ele é meio Marcelo, não, Michel. limitado. Michel, desculpa, não sei, baixou aqui. Nosso tempo ele é um tanto limitado, mas essa conversa era para umas 5 horas. Aliás, todo convidado que a gente traz aqui, a gente não quer terminar, Impressionante. mas é uma pessoa mais iluminada, mais incrível que a outra, com histórias e trabalhos fantásticos. Eu vou, de novo, a gente vai deixar aqui embaixo, depois Michel vai nos mandar, a gente deixa todos os contatinhos aqui para quem quiser fazer essa leitura fantástica Você. que ele faz, né, de alma e de corpo e de tudo e daquilo que é compatível e bom para nós. É maravilhoso esse trabalho. Michel, que história linda que as pessoas no mundo diriam que superação, mas é muito maior do que Uhum. superar a si mesmo, é encontrar a si mesmo, é Exato. entender que a essência é uma luz pura e essa conexão energética que se tem com o mundo que a gente passa a vida, às vezes, não consegue compreender. Gratidão imensa pela tua presença aqui conosco, por ter trazido um pouco dessa tua visão, desse teu conhecimento, da tua história, do teu trabalho. Gratidão imensa. Lindíssimo, Michel, tô até arrepiada aqui, acho que faço das minhas, das palavras da Elisa a minha mesmo, porque é isso, é você encontrou a sua essência, né? E hoje você trabalha, assim, de uma forma realmente do coração, né? Ajudando outras pessoas, a olhar para a essência delas também. Então, nossa, que trabalho maravilhoso, assim, parabéns mesmo, assim, e eu fico assim, gratidão imensa por ter você aqui com a gente hoje, colocando um pouquinho, assim, mostrando um pouquinho desse seu trabalho maravilhoso. Obrigada, viu, Mi? olha, eu que adorei, cara, adorei. Foi um Uhum. bate-papo muito gostoso. E Ah, dá para pra ficar horas, né? adorei, cara. E essas pontuações que vocês fizeram, pô, muita coisa para eu refletir a respeito. Sim, sim. E colocar na minha experimentação, né? E ver para que lado vai, porque o tempo inteiro é isso. Vem coisa e a gente vai vendo para que lado a vida vai levando, né? Essa que é a história. Uhum. Exato. Nunca estamos prontos, né? É bom ser Sempre se essa experienciando, leveza. né? Porque o copo cheio não cabe mais nada, né? Então a gente está sempre aberto para o que vier. Transbordando. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Muito obrigada, Michel. Muito Gratidão, obrigada, querido. pessoal. Um beijão.